Olá, eu sou o Léo Meirelles e está começando mais uma edição do Trust Control Talks, o podcast onde a gente fala tudo sobre cibersegurança. E hoje a gente está recebendo aqui o nosso colega, o Celso Falcão, engenheiro de segurança da informação da Trust, nosso parceiro lá do SOC, ele gerencia toda essa parte do SOC da nossa empresa. E eu convidei o Celso hoje para a nossa edição para a gente falar sobre cibersegurança para pequenas e médias empresas. Celso, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Beleza, Léo. Obrigado aí pelo convite. É sempre bom a gente conversar, né, sobre tema de segurança e principalmente aí para as empresas, né, pequenas e médias que vêm sofrendo com vários ataques. Percentualmente, ela representa um volume muito grande desses ataques que estão ocorrendo. Então, é bom a gente debater e conversar o que essas empresas podem fazer para se protegerem e evitarem esses danos, esses impactos com esses ataques. O Celso já trouxe aqui um pequeno insight da nossa conversa e aí eu vou começar exatamente abordando essa questão. A gente tem algumas métricas que são pesquisadas, inclusive, por diversas empresas de cibersegurança. Mas a gente tem ali algumas médias, né? Porque cada pesquisa traz algum dado ali, mas elas em conjunto falam a mesma linguagem. Então, só para vocês entenderem, no Brasil hoje, a gente tem uma tentativa de fraude a empresas a cada 2 segundos. É um negócio maluco. Então, o custo médio de cada ataque desse, isso aí eu estou falando de tanto pequenas empresas, médias e grandes, tá? O custo médio é de 7 milhões de reais. E aí, falando um pouquinho, trazendo isso para o cenário de pequenas e médias empresas, exclusivamente falando de PMS, a gente tem a cada incidente um custo médio de 150 mil reais. Então, é uma verdadeira crise por conta de que isso pode parar operações de empresas que não faturam tanto para aguentar uma proporção desse tipo, né? Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Há um mito de que é o seguinte. Eu sou uma pequena empresa, então eu não vou ser atacado. Eu queria saber qual a tua visão sobre isso e que a gente alertasse as pessoas aqui que estão nos ouvindo e nos assistindo. É verdade, Léo. Muitos empresários ainda pensam dessa forma, né? Mas, assim, esse é um pensamento não só de empresários, é um pensamento, assim, é um senso comum do brasileiro médio, né, em geral, de que não tem ninguém querendo, não está interessado em mim, ninguém vai me assaltar, né? Mas isso a gente vê com o passar do tempo, que não tem a vítima, né? Não tem classe social, não tem poder aquisitivo, o atacante, né? O ladrão, vamos chamar assim, o criminoso, ou o cybercriminoso, ele não está olhando para isso, né? Geralmente ele vai procurar o quê? Onde é o alvo mais fácil, né? Ou seja, estou passando por uma rua, vamos dizer que eu sou estou mal intencionado, estou passando pela rua, eu vou invadir qual casa? Aqui tem uma cerca elétrica para eu correr o risco de tomar um choque, ou numa que tem um muro baixo, né? Então eu vou ver lá o que tem na de muro baixo. Se tiver algo interessante para mim e for mais fácil, eu vou, né, nesse caminho mais fácil. Então, assim, trazendo esse pensamento para a área de empresas, grandes companhias, médias e pequenas, é o mesmo pensamento de um atacante. Então, uma empresa considerada grande, provavelmente ela tem mais controles, ela tem mais investimento em segurança. Então, vai ser mais difícil, né, ter algum êxito numa tentativa de ataque a esse tipo de empresa, teoricamente. Mas uma empresa que não tem um investimento considerado ou pensado na área de segurança, uma pequena e média empresa, ela fica muito mais vulnerável. Então, ela está mais suscetível a sofrer um ataque, né? Então, dependendo do tamanho da empresa, ela pode até fechar, né? Do investimento que ela tem e o tipo de impacto que ela vai ter nesse ataque, as consequências podem ser gravíssimas, né? Eu gosto sempre de fazer assim, uma analogia. Comumente a gente fala que não existe bala de prata para cibersegurança, né? Só que a gente está falando aqui
quando a gente se refere à bala de prata, muitas vezes a gente olha para esse cenário de grandes empresas, né? Onde eles... Claro, isso não é uma coisa recorrente, mas muita gente pensa que investir em cibersegurança, eu estou 100% protegido. Isso é um mito, a gente já falou isso várias vezes aqui, mas isso também acontece na outra ponta, nas pequenas e médias empresas, exatamente com esse pensamento. Olha, eu sou pequeno, então o cara não vai ter interesse aqui de me atacar, porque ele não tem muito o que arrancar aqui da minha empresa. Mas é exatamente aí onde há o engano, né? Então, para a gente deixar um pouco mais claro, né? Quais são os perigos reais de uma pequena e média empresa não investir em cibersegurança? E aí, eu olhando aqui para aspectos como dados, reputação, finanças, né? Olhando assim com o olhar de criminoso, o que ele buscaria nessas empresas? Sim, boa pergunta. Isso depende, né? O que vai direcionar mais o impacto ou o que a empresa vai sofrer, né, de um ataque é justamente as vulnerabilidades que ela possui, né? Então, a gente vai fazer um paralelo entre dados, entre ativos, informação e vulnerabilidades. Então, o atacante vai entrar ali na empresa, ele viu uma empresa que está mais suscetível, e ali dentro ele vai fazer um reconhecimento, né? Ele vai entender o que ele tem ali para explorar. Então, quanto mais brechas a empresa tiver, quanto menos segurança ela tiver, maior a probabilidade de impacto. Então, isso pode envolver dados, pode envolver servidores, né, ativos mesmo, base de dados, por exemplo. E aí, imagina que uma empresa fica sem acesso à sua base de dados, né, por exemplo. Como é que ela vai operar, né? Antigamente, ali, muitas empresas ainda operavam, né, de forma manual. Sim. E depois, né, hoje em dia, a empresa que faz operação manual, ela está ultrapassada. Então, hoje, toda a operação da empresa está baseada no digital. Imagina ela ficar sem acesso ao banco de dados dela, com as informações, ela para, né? Então, isso já vai ser um prejuízo financeiro. Aí, imagina, eu sou um cliente, eu entro em contato com a empresa, eu recebo a informação que a operação está parada, porque o sistema caiu. Caiu. Né? É sempre essa desculpa. O sistema caiu. E aí, eu como cliente, qual é a visão que essa empresa está me passando? Né? Ela não me atende, ela não tem disponibilidade, que é um dos pilares da segurança da informação, né? Disponibilidade. Então, imagina, perdi lá o acesso ao meu serviço, eu como cliente, a empresa está parada, está tentando resolver, ela não tem um plano de responder a um incidente, ela vai demorar muito mais. Na verdade, ela voltar. Não tem nem a proteção, imagina exato. ter o plano, né? Que Exato. é o que a gente está tentando exatamente conscientizar sobre isso, né? Exatamente. E aí, então, envolve prejuízo financeiro. Como eu sou cliente e não tenho acesso ao serviço, isso vai trazer um dano de imagem para a empresa. E imagina isso sendo propagado aí Para grande no mercado, mídia, no mercado. Mercado para concorrência. Concorrência vai usar isso, né? Olha aqui, ó, teu concorrente não está entregando teu serviço. Vem para cá, que eu te entrego. E só para a gente trazer para proximidade, né? Porque o grande receio que eu tenho, quando sempre venho aqui com os colegas que a gente já recebeu, é de que esse assunto fique muito distante. Principalmente daquelas pessoas que pensam que a gente está comentando aqui sobre uma questão puramente técnica. E não, nós estamos falando aqui sobre negócios. Hoje, cibersegurança, hoje não, sempre esteve, né, atrelada a negócios. Mas o cenário é esse que o Celso está colocando. Então, para dar exemplos, clínicas médicas, pequenos e médios supermercados, escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, academias, ou seja, uma série de negócios estão dentro desse cenário que a gente está comentando aqui. Outro dia, Celso, eu fui no supermercado do meu bairro e não é um supermercado pequeno, é um supermercado que já tem uma certa rede. E todos os caixas estavam parados. E aí as pessoas olhavam assim umas para as outras, e agora? O que eu vou fazer? Vou deixar todas as minhas compras aqui e vou sair? Então, foi um verdadeiro caos. Aí tentaram lá remediar de outras formas, mas imagina só uma empresa dessa passando algumas horas
sem esse faturamento. Não é? Imagina fazendo vendas à mão. Imagina fazendo vendas no papel. Né? Sim. Então, mais uma vez, trazendo a você que está nos assistindo essa realidade, que é próximo do seu dia a dia e não é uma coisa distante que você acha que só as grandes big techs que precisam investir em cibersegurança. Tá? E aí é o seguinte, a gente já falou aqui dos riscos, né? E eu acabei de comentar que a gente sempre está falando sobre cibersegurança para negócios, mas eu queria tua visão sobre como que isso pode se tornar um verdadeiro trunfo para uma empresa, para que ela possa trabalhar como um diferencial competitivo, né? Que ganhos tu acha que investir em cibersegurança pode trazer para essas empresas? Eu não estou falando só de ganho de reputação, não, mas no dia a dia, produtividade, né? Satisfação dos colaboradores, porque não tem esses sistemas caindo, dando problema. Vamos tentar trazer aqui quais os principais ganhos que a gente poderia ter investindo em cibersegurança. Sim. O principal é a continuidade do negócio, né? Então, legal. Você não que você vai resolver todos os riscos, mas você já pensando em proteção, você já reduz a probabilidade de você ter uma parada do negócio. Então, a continuidade do negócio já é um grande feito, né? Você já sabe que, eu tenho risco, sempre vai ter, mas eu tenho um risco menor frente à minha concorrência, por exemplo, que não investe. Isso é um exemplo. E também tem outra questão. Hoje em dia, parceiros comerciais, né? Ou fornecedores e clientes, enfim, é uma mão de duas vias. Elas estão preocupadas hoje, antes de fechar um negócio com um parceiro, de investigar qual é o nível de maturidade que esse parceiro, né, comercial tem em cibersegurança. Eu já atuei fazendo isso. Então, eu trabalhava em uma empresa que a gente precisava de um fornecedor, de um software, por exemplo, e aí a gente fazia essa investigação prévia para identificar qual era o nível de maturidade desse parceiro. Então, parceiros que não tinham um mínimo, né? A gente também não vai fazer uma auditoria de segurança, porque não é esse o objetivo. Mas um nível mínimo aceitável, né, de alguns controles de segurança, parceiros que não tinham isso, a gente já eliminava, né? Porque isso acaba sendo um diferencial. Então, imagina em negócios aí que você fecha, né, o business to business, esse é um diferencial. Hoje em dia, isso está cada vez mais sendo visto e sendo alvo de uma auditoria, né, por exemplo. E, na verdade, assim, a gente enxergava isso que você está comentando, Celso, quando a gente tinha uma relação de duas grandes empresas, onde o compliance era muito mais forte. Mas essa mentalidade já mudou e a realidade chegou para as PMS. Exatamente. Que o fornecedor, para fechar negócio, ele busca uma empresa segura também para investir. Até porque imagem, produto, está tudo atrelado a isso, né? Sim. Agora tu imagina o contrário, que também já acontece. Eu vou prestar um serviço, vamos dizer, vou prestar um serviço de segurança para uma empresa. Já existem empresas, né, e que fazem o seguinte: eu vou avaliar qual é o risco do meu cliente para ver se eu não vou estar colocando o meu negócio em risco. Imagina, beleza, ele está me contratando para botar a ordem em casa, né? Beleza, tudo bem. Mas antes de eu fechar o negócio com ele, eu também já posso ver qual é o nível, né, de risco que esse cliente vai ter para mim e quanto de esforço eu vou ter que colocar para transformar o nível dele, que talvez seja 0, em um nível aceitável. Então, isso não é só uma preocupação de um cliente, né? Aliás, de um cliente. Até o fornecedor já está se preocupando com isso. E aí você traz isso para o mundo das pequenas e médias empresas que ainda não estão olhando com essa visão. Imagina o grau de risco que essas empresas estão correndo, né? Então, aí, que eu gosto de comentar muito é o seguinte, sobre os princípios, né? Não só de segurança, mas os princípios de responsabilidade civil até. A gente tem um conceito, né, de due diligence e o do care, né? O que é o do care? É você se preocupar, né? Você não negligenciar os controles, a segurança. Eu sou um fornecedor, eu tenho dados de clientes aqui e eu não estou preocupado em proteger esses dados, né? Além de eu correr o risco de prejudicar a minha empresa, eu estou prejudicando o cliente. Então, isso aí é fundamental. Eu tenho que estar olhando para isso. E o due diligence
uma vez que eu implementei os controles e implementei essa cultura, eu vou mantê-la. Né? Então, não é só implementar e esquecer. Pronto, deixei funcionando, vou embora. Não, você tem que manter esses controles, tem que testar os controles, enfim. Partindo desse princípio, todo mundo deveria estar preocupado com segurança. Né? Inclusive nós, né, também. Sim. Né? O Brasil é um país que é um dos que mais sofrem ataques, né, pessoais. Né? Imagina quem é mais vulnerável. Né? Imagina os idosos que não sabem, não tem um contato ali com tecnologia, está só usando e não sabe nem um nível como me proteger. Né? Imagina. E aí você traz isso para pequenas e médias empresas, só se multiplica esse problema. Inclusive, esse ponto que você trouxe agora, a gente também, inclusive, estava debatendo isso hoje de manhã. A gente tem algumas soluções que protegem a reputação das empresas, as marcas, tá? As marcas das empresas, os executivos. E uma das coisas que a gente tem visto bastante, por isso que é importante ter essa visualização que o Celso está trazendo, é que muitos fraudadores e criminosos estão usando nomes de marcas para aplicar golpes. Então, não é mais sobre cuidar só da infraestrutura, é cuidar também da reputação da sua marca, do seu nome enquanto executivo e proprietário dessa empresa. Então, esse é um assunto para outro dia, mas é muito aderente para a PMS também essa preocupação. Porque quando a gente olha para falar sobre cibersegurança, a gente vai já chegar nesse assunto, mas geralmente a gente liga imediatamente com infraestrutura. Mas não é só isso, né? Tem todo um arcabouço. Com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta, e eu não quero te colocar aqui numa saia justa, certo? Mas o Brasil, por cultura, tem essa ideia de que a gente só passa a fazer algo depois que a gente é punido. Então, na cibersegurança, é a mesma coisa. Muitos empresários só investem em soluções de segurança depois que o incidente acontece. Na tua visão, enquanto profissional que já tem muitos anos de mercado, né, como é que a gente pode mudar essa mentalidade? Tá, boa pergunta, tá? Já tem alguns anos, né, na área, e hoje o que a gente vê muito? Ainda empresas até grandes tendo esse tipo de comportamento. Né? Por quê? É culpa da empresa? Não sei, talvez. Mas, na minha visão, a pessoa, se é que essa pessoa existe, essa pessoa, né, que é especialista de segurança dentro da empresa, ela não pode só falar o techniquez. Né? Ela tem que trazer os riscos, essa visão de risco, né, de impacto e perdas que podem acontecer. Ela tem que trazer isso para o board, né, da empresa como uma visão estratégica. Né? Mas deixa eu fazer só uma observação, desculpa cortar o teu raciocínio, mas porque assim, as PMEs, muitas vezes, eu diria que talvez 99%, não tem ali uma estrutura dedicada para a segurança, né? Então, sim. Muitas vezes é alguém que já faz uma gestão de TI no geral, ou até então tem uma pessoa terceirizada, um freelancer que cuida disso. Então, é ainda mais desafiante. Né? Exatamente. Como eu estava dizendo, empresas grandes que têm esse profissional ou essa área de segurança e que ainda não, o board ainda não está ciente, né, dos riscos, é porque essa pessoa de segurança, essa área, não está sabendo se comunicar. Sensibilizar o board, exatamente. Né? Não adianta falar techniquez com um empresário. Ele não é da área de TI, ele não é da área de segurança. Então, você tem que conversar a linguagem do negócio. Ou seja, fazer ali... Né, eu já vou entrar no detalhe, não. Mas o que é? A gente faz uma análise de risco, identifica quais são os ativos, né, os processos mais críticos e como eu vou resolver, como é que eu vou proteger esse ativo que é mais crítico. Então, isso faz parte de um processo chamado análise de risco. Beleza, isso aí já já está entrando a fundo na resolução do problema. Mas imagina uma pequena e média empresa que não tem esse cara de cyber. Você acha que tem? Algumas já tem essa dificuldade? Imagina as que não tem. Como é que o empresário vai se conscientizar que ele precisa olhar para isso, né, investir nisso? Aí esse é o nosso desafio, né? Os fornecedores de segurança têm que fazer esse papel desse cara de cyber e conversar a linguagem do negócio com essa pequena e média empresa. Trazer para ele a visão de risco e de negócio atrelado um ao outro. Então, o que eu preciso fazer
para diminuir meu risco aqui na corporação? Eu preciso investir em pessoas, processos, tecnologia, em tudo, em nada. Por onde eu começo? Então, esse é o desafio, na minha visão, né? Para essa empresa se conscientizar, ela precisa, né, já ter ali no board alguém com essa visão ou ter fornecedores de segurança, fornecedores de tecnologia que saibam conversar na linguagem dele. Né? Só assim ele vai entender que, cara, preciso investir aqui, preciso evitar um acidente, preciso reservar um budget aqui para a proteção, para a minha diminuição de risco, antes que ele aconteça, porque senão o prejuízo é bem maior. E sabe o que é interessante, Celso? Eu tenho observado, eu não tenho essa métrica, mas eu vou ser ousado a dizer que todo brasileiro que tenha um smartphone ou um computador já foi vítima de tentativa de um golpe ou de uma fraude. Então, assim, se a pessoa física passa por isso de uma forma super recorrente, imagina as empresas, né? Então, assim, enquanto você estava falando, eu estava imaginando aqui que com toda certeza o dono dessa empresa já passou por alguma situação de tentativa de fraude. Uhum. Então, isso já é uma forma de conscientização. Diz, olha, se ele está tentando isso comigo, daqui a pouco chega na minha empresa. Né? Então, assim, esse é o cenário, mas eu vejo que é um desafio de verdade. E aí eu já vou puxar aqui sardinha para a gente, para dizer que nas redes da Trust, a gente tem muitos conteúdos que ajudam pequenos e médios empresários sobre esse assunto. A gente sabe que não é um assunto simples de tratar, por isso que nós criamos essa iniciativa da gente estar aqui para falar a mesma língua. Tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso site, tem as nossas redes sociais, tem o nosso podcast. Então, consumam esse material que é feito com muito cuidado. E aí, Celso, aqui a gente falou sobre o cenário, a gente falou sobre o desafio de enxergar a cibersegurança como um investimento prioritário. E agora eu queria entrar um pouco mais na questão prática. E a gente sabe que uma grande barreira, eu diria que a maior barreira, talvez, seja a questão orçamentária. Então, imagina um pequeno empresário, né, que queira investir. Ele hoje já está sensibilizado que, de fato, ele tem que investir. Não é nem quando, não é nem se acontecer, é quando vai acontecer. Então, ele tem que estar preparado. Por onde ele começa? Aí você até comentou na sua resposta, né? É infraestrutura, equipamento, pessoas, cultura. São muitas áreas. Mas dando assim um caminho de ouro. Por onde ele deve começar? Sim, como você falou, não existe uma única ação que vai resolver o problema. Mas a gente pode chegar num nível mínimo aceitável de conformidade, né, que a gente costuma dizer, de proteção. Então, a gente tem basicamente 3 pilares, né, que é tecnologia, né, que é o antivírus, é um software de proteção, enfim. Processos, que só tecnologia sem processo não resolve também. E pessoas, né? Pessoas capacitadas que podem tocar e gerenciar esses 2 pilares, né? Aí, levando para o lado de uma pequena e média empresa, ela não vai ter processo nem pessoas, né? Vamos partir desse ponto. Sim. E, às vezes, ela tem alguma tecnologia, né? Ou uma tecnologia, sei lá, ultrapassada já, que acontece muito. E muitas vezes utilizam até tecnologias gratuitas, domésticas. Exato. Então, porque ainda não se conscientizou. Né? Isso. E então vamos partir do princípio que ela tem que ter o mínimo, né, de proteção. Ela vai começar com tecnologia. Beleza? Ela vai investir aqui numa ferramenta de proteção para as estações de trabalho, por exemplo. Beleza, investir uma boa ferramenta, mas quem vai gerenciar isso? Né? Eu não tenho uma equipe que vai gerenciar isso. Né? O que eu posso pensar? Posso pensar em terceirizar. Né? Então, imagina uma pequena média empresa, ela pode ter um parceiro de tecnologia que vai cuidar para ela desses 3 pilares. Né? Vai fornecer a tecnologia, vai gerenciar o serviço. Gerenciar, né? Com processos e com pessoas capacitadas. Ou seja, já é um ganho para a empresa dela não ter que se preocupar com criar uma área, criar uma estrutura.
ela não está focada nisso. O foco dela é no negócio dela. Que aí é outro grande ganho, né? Porque ela não precisa fazer esse investimento para internalizar, né? Exatamente. Né? Se ela for fazer isso, beleza. Geralmente são as empresas maiores que já, né, já têm um faturamento maior, já têm uma consciência maior. Beleza, ela vai fazer dentro de casa. Mas mesmo assim ela vai precisar de fornecedores. Mas uma pequena e média empresa, assim como uma grande também, se ela quiser, ela pode terceirizar todos esses 3 pilares, né? E aí, assim, tá bom, por onde eu começo, né? Então, a gente tem na área de cyber alguns, não é receita de bolo, mas são alguns guias, né, que nos ajudam, nos auxiliam a entender por onde eu começo, o que eu priorizo. Então, né, tem um muito bom que chama, até de um governo australiano, foi criado pelo governo australiano, que chama Essential 8, né? Que é 8 controles essenciais. Cara, isso é muito bom para quem está começando, para quem não tem nada, né? Ele elenca ali alguns controles que você deve ter, né? Eu vou citar aqui alguns principais, que é o MFA. Quem nunca ouviu falar em MFA, né? Hoje em dia... Traduz o que é um MFA para a gente trazer a proximidade desse empresário que está nos assistindo. Sim, eu vou até dar um exemplo, né? O WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp implementou o MFA, já tem, sei lá, uns 2 anos, não sei. Mas quem é que sabe o que é isso? Alguém divulgou? Alguém leu em algum lugar? Né? Então, o que é o MFA? Então, por exemplo, eu tenho o meu WhatsApp lá e eu troquei de telefone. E aí eu comprei um novo telefone, eu vou ativar o WhatsApp nesse telefone novo. Beleza, eu coloco o meu chip lá, vai chegar um código e eu vou digitar esse código. Beleza, isso aí é um controle, mas a gente sabe que existem ataques que clonam o chip, né? E aí, enfim, não vou entrar no mérito como que faz, mas acontece direto isso. Né? Pessoas, clonei meu WhatsApp, estão aqui pedindo o dinheiro aqui para parentes, né? E aí, o que é o MFA? Você habilita no WhatsApp um outro código. Então, mesmo que alguém clone o teu chip, ele só vai conseguir ativar se souber esse código. Então, é uma outra forma de verificação. O MFA é o Multi-Factor Authentication, onde você tem mais de uma forma de se autenticar. O que é se autenticar? É dizer que eu sou eu mesmo. Então, por exemplo, eu vou entrar no meu e-mail com meu usuário e senha. Isso é uma forma. O usuário e senha é uma forma só, que são coisas que eu sei. Eu sei meu usuário e sei minha senha. Aí, qual seria uma outra forma? Coisas que eu tenho. Então, eu poderia ter um token, né, no celular. Então, antigamente tinha aquele cartãozinho, né, de banco. Tinha até um controle. Acho que ainda tem um controle, um tokenzinho, né? Tokenzinho, isso. Ele vai trocando, né, o número. Hoje em dia isso é no celular. Mas isso aí seria a segunda forma. Porque a primeira que eu sei, que é usuário e senha. A segunda é que eu tenho, que é o cartão, esse token, enfim. E uma terceira poderia ser alguma coisa que eu sou, que é a minha biometria, a leitura de íris, o reconhecimento de voz. Né? Hoje, o reconhecimento facial. Então, basicamente são essas 3 formas que dizem o que é o MFA. Né? Então, imagina, uma empresa está lá, todo mundo tem e-mail, né? Todo mundo tem conta de acesso a algum sistema. E aí você vai lá e coloca usuário e senha. Isso é só uma forma. Se alguém, de alguma forma, a tua credencial, né, usuário e senha, for comprometida, e algum atacante tenha essa credencial, ele vai ter acesso aos dados da empresa. Ele vai ter acesso a poder fazer alguma ação maliciosa na empresa, vai fazer algum ataque. Então, você ter um MFA já é uma forma de proteção para os principais recursos, né, que são usados hoje em dia. Certo. Então, o Essential 8 coloca o MFA como um dos controles essenciais. Né? E isso não tenho nada, não sei o que é MFA. Cara, isso é um investimento que você pode fazer e iniciar do básico. Né? Vamos começar, que o pessoal fala muito hoje, né? Primeiro você inicia, depois você melhora. Então, para quem não tem nada, um nível 0 de conformidade, você tem esse caminho de ir começando com alguns controles básicos, até você ir galgando ali e chegar num nível mínimo aceitável, né, de conformidade. Vamos falar aqui alguns. A gente falou sobre MFA. Olha, um bem básico que não tem nem custo.
permissões administrativas nas estações de trabalho. Né? Isso aí até grandes empresas, às vezes, pecam nisso. Porque é mais cômodo. Né? O usuário precisa, sei lá, estar em casa e instalar uma impressora. Se ele não tiver permissão administrativa, ele não consegue instalar. Tem que ligar para alguém, não sei o que. Isso dá trabalho. Mas é uma forma de proteção. Né? Então, tudo isso também vai depender do seu apetite do risco. Eu não quero fazer nada. Beleza. Teu risco vai ficar alto. Né? E se acontecer algum incidente, você vai pagar por isso. Então, permissões administrativas, controle de aplicações. O que é controle de aplicações? Todo mundo tem lá seu computador. Será que essas aplicações que rodam eles estão atualizadas? Então, isso é uma forma de trazer um risco alto de vulnerabilidades para dentro do ambiente da empresa. E isso também, pequena, média empresa e até grande também peca nisso, às vezes. Outro dia, fazer um parênteses bem rápido, eu estava no shopping, fui comprar um presente e tinha aqueles painéis super lindos com telas, né? E aí lá no cantinho tinha lá para ativar o Windows. Ou seja, uma empresa que é bastante conhecida aqui na nossa região utilizava uma aplicação pirata. Então, Sim, veja o risco onde isso pode parar, né? Exatamente. Então, isso são coisas básicas, né? Ela não tem uma licença para usar o sistema operacional. É um risco, né? Porque primeiro que esse sistema operacional não vai conseguir se atualizar. E aí você está trazendo vulnerabilidade para dentro da empresa e por negligência. Isso. Né? Negligência. O que mais que a gente pode sugerir aqui de primeiros passos? Outros controles. Você precisa ter vamos lá, vou falar um termo que é básico, mas é um antivírus de geração atual. Não vou nem falar de nova geração, porque já passou esse nome, não é mais nova geração, é de agora. Né? Eu já vi casos de empresas que por usarem esse tipo de proteção, né, que é um antivírus ultrapassado, tiveram dias e dias de operação parada porque sofreram um ataque que poderia, nesse caso, ter sido barrado por uma solução mais atual, né, que não é baseada, que a gente fala em vacina, assinatura, né, não é baseada, ela também vê comportamento. Então, é uma empresa que ainda está ali... porque não quer, porque vai ser mais caro, né? Ela está usando uma solução mais barata, acha que está protegido, ou finge que está protegido, né? Aquela falsa sensação de segurança, mas porque não quis investir um pouco a mais numa solução que realmente vai fazer essa proteção, né? Vai bloquear um possível ataque. E aí pagou mais caro. Né? Imagina, foram 3 dias, não vou citar o nome da empresa, mas foram 3 dias de operação parada porque não trocou o antivírus. Então, você tem um antivírus atual, né, desses mais atuais, que conseguem proteger contra ataques atuais. Né? O antivírus antigo protegia contra ataques antigos. Mas todo dia o atacante está aprendendo novos métodos de burlar as proteções. Então, um antivírus atual, você também pode ter o controle de aplicações. No caso, é o seguinte: eu tenho aqui no meu computador da empresa, eu uso, sei lá, vou dar um exemplo, o Office e o navegador. Só. E é só disso que eu preciso. Existem soluções que você deixa o usuário executar somente isso. Né? Se ele não precisa abrir o PowerPoint ou o Notepad, ele não vai abrir. Né? Então, já você blinda aquele usuário, né, que nem tem tanto conhecimento, né, porque não há investimento, mas você consegue ter ali uma proteção mínima e blindando esses tipos de situações e exposição ao risco, né, de forma inicial. E aí, depois desse Essential 8, se você aplicou esses controles básicos, você pode ir evoluindo. Tem outros frameworks, né, como syscontrol, por exemplo, onde são 18 controles. Aí você vai evoluindo, né? Mas você tem que começar de um ponto. Tem que começar Na verdade, eu sempre costumo falar, vamos começar do começo? Né? Exatamente. E aí eu quero só fazer aqui um convite. A gente vai colocar
em um link em algum lugar desse vídeo aqui, a gente preparou um e-book para pequenas e médias empresas. Então, a gente lá apresenta vários conceitos e também dá algumas dicas de ação. Então, se você quiser ficar ainda mais por dentro sobre esse assunto, baixa nosso e-book, que a gente vai também ter maior prazer para apresentar para você outras soluções que a Trust tem no nosso portfólio. Inclusive, o Celso falou aqui sobre a questão de um antivírus, e nós estamos agora, Celso, nesse trimestre, com uma grande oferta para o público PME. Exatamente porque a gente tem como missão de tornar o mundo um lugar mais seguro. Então, se você quer aproveitar, também entre aqui em contato com a gente. O nosso time de especialistas vai ter o maior prazer para atender você, tá? Celso, então agora a gente chegou naquele passo. Conseguir sensibilizar o dono da empresa, ele topou, investiu aqui em alguma solução dessa que você falou como uma solução mais básica, mas eu me deparei agora com o meu time. Tenho tudo isso, mas o meu time não está engajado e nem está sensibilizado. De uma forma mais objetiva, né? Como que eu posso sensibilizar essa turma? Sim, é difícil, né? É um desafio também, mas você tem que a gente chama, né, implementar uma cultura, né? Mudar a cultura é bem complicado, né? Imagina uma empresa que está ali focada só nos seus negócios, nunca pensou em segurança e agora eu vou pensar em segurança e enfiar a goela abaixo, né, dos funcionários, dos colaboradores. Não é assim. Você precisa falar sobre isso, debater sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Então, primeiro, para resolver um problema, que eu costumo dizer, é ter consciência desse problema. Como é que eu tenho consciência desse problema? Conversando sobre ele, né? Então, o empreendedor, né, o empresário que já criou essa consciência, ele tem que passar essa mentalidade para os colaboradores, né? Criar essa cultura. Então, você tem diversas formas, né? Até também isso pode ser um serviço terceirizado também, né? Existem soluções para isso. Mas isso tem que partir, né, do lado de cima, né, o top-down, essa conscientização, falar sobre o problema, falar dos riscos, criar ali eventos, né, por exemplo, criar campanhas, enfim. Você tem que iniciar essa conscientização dentro da empresa, né? Existem também outras formas, né, como vou fazer aqui um treinamento especializado. Gamificar essa questão do conhecimento. Isso é, né? muito bom, né? Mas, assim, eu acho que é um nível já também para depois. Sim. Mas inicialmente é isso, é conversar sobre o problema, né? Conscientizar e criar essa cultura dentro da empresa. Antes de vir para cá da nossa gravação, eu estava lendo uma matéria e eles estavam entrevistando exatamente um empresário que ele era proprietário de uma média empresa. E ele disse que um dos pontos de virada, além do investimento, né? Ele... Todo dia, ele reserva 15 minutos com a equipe dele para falar sobre algum assunto de segurança. E a grande preocupação dele era não deixar aquilo um assunto chato. Uhum. Então, o desafio foi traduzir para o dia a dia do cotidiano profissional. Então, eu achei bem interessante isso, porque é de fato, né? 100 pessoas não têm segurança, né? Tanto para os dois lados. Sim. Tanto para o ataque quanto para a defesa. Eu quero, antes da gente finalizar, a gente já está chegando no final do nosso tempo, mas tem um assunto, Celso, que ele era muito distante, mas hoje está na palma da nossa mão, que é a questão da inteligência artificial. E, sim, ela está sendo muito usada para a questão de ataques. Inclusive, a gente já viu casos aí de deepfake autorizando pagamentos de fornecedores, né, com prejuízos milionários. Então, eu queria trazer um pouco aqui só de deixar um recado, né, para vocês que são os proprietários dessas empresas. Fiquem atentos a essas mudanças de mercado, né, estudem mais sobre a questão da inteligência artificial e, se precisarem, contem conosco aqui para a gente esclarecer quaisquer pontos, né? Como eu disse, a gente tem muitos conteúdos. Então, enquanto a gente estava conversando, a questão da inteligência artificial estava aqui e eu estava com essa preocupação. Então, queria deixar esse recado aqui inicial.
Agora, para finalizar, eu quero fazer aqui uma pergunta, mas assim, a nossa resposta tem que ser bem objetiva, Celso, tá? Que é o seguinte: quais as dicas que você daria para quem está ali nos assistindo para o dia a dia? Então, vou dar um exemplo aqui só para ficar mais claro a minha pergunta. Trocar de senha a cada 90 dias, 60 dias. Vamos dar dica para quem está ali do outro lado. No dia a dia, o que eu posso fazer para tentar me proteger mais? Sim, proteger minha empresa. Essa é uma boa, né? Mas também é um desafio, né? Porque geralmente o que as pessoas fazem? Pegam a mesma senha e colocam em todos os sistemas. Nossa Senhora! É no banco, é no e-mail, é tudo a mesma senha. Por quê? Ela não quer lembrar, tem que ficar lembrando. E, claro, é humanamente impossível, né? Você ter uma senha para cada coisa e lembrar dessa senha. E não vale usar o caderninho, viu? Piorou. Nem colar embaixo do notebook. Né? Mas para isso a gente usa um negócio chamado cofre de senhas, né? Ele tem alguns que são gratuitos. Você pode usar no próprio celular, como no computador também. Né? Não precisa nem instalar no computador. Ele é um plugin, né, no navegador. Eu uso isso há anos e eu não sei senha de nada. É só a senha dele para acessar ele. Então, uma vez que eu acesso esse cofre, aí todos os sistemas que eu uso que tem senha, eu pego as senhas que estão dentro desse cofre, são senhas gigantes, né? E isso também ele vai fazendo rotacionamento. Né? Eu posso ir trocando de senha aí por um período já pré-programado, né? Mas falando de mais dicas, né? Essa do WhatsApp é muito boa, é uma dica para a pessoa, né? Para ela ter, se você ainda não habilitou, habilite aí no seu WhatsApp, que é a senha, a segunda senha, né? O segundo fator de autenticação. Tem lá em configurações do WhatsApp especificamente, que é um local que o pessoal, né, visa muito fazer esses golpes aí, né? Cuidado com esses Wi-Fi públicos aí que você está usando, né? Às vezes tem ali alguma maliciosidade, às vezes tem um cara que está usando também, está só capturando teus dados que estão trafegando lá. Né? Então, cuidado. Vai acessar qualquer Wi-Fi aí, né, que você achou, chegou no lugar. Onde você puder habilitar o MFA, não só no WhatsApp, mas você habilita aí também. Né? Tem várias ferramentas aí que já trazem essa solução sem ter que pagar nada. Então, onde tiver, você habilite. Uma que o pessoal usa muito, que é o Gov, né? GovBR. Tem muita gente que não habilitou ainda. Mas imagina se alguém acessa lá, tem todos os teus dados pessoais na mão. Né? E, assim, no dia a dia, né? Cuidado também, não só falando de tecnologia, mas agora falando de engenharia social, né? A pessoa te liga, aí, aqui é o gerente, preciso da senha, não sei de quem. Preciso de tal informação, aí você vai e passa, sabe nem quem é, né? Usa o método POC, né? Que é o porquê, o que e como. Pergunta antes. Por que você quer essa senha? O que você quer? Vai usar para quê? E como? Isso é um método, né, que a gente usa para tentar ali identificar se é a pessoa mesmo ou se é uma tentativa, né, de um golpe, né, de uma engenharia social. Enfim, acho que... E-mail também, Celso, né? Sim, e-mail também. Muito cuidado aí com... Cara, não, e-mail, você recebe phishing direto, né? Que o cara manda um e-mail dizendo assim, ó, clica aqui que o boleto não sei do que. Aí você vai lá e clica e já era. Às vezes você está esperando um boleto mesmo, aí você vai pagar um boleto que foi falsificado. Então, cuidado também com o phishing, né, no e-mail. E hoje também tem muito que é o SMS, né? Também vem phishing no SMS. Que é o smishing, tem um nome para cada tipo de phishing. Então, você tem que estar atento, né? Então, a minha dica é essa. Fica atento, não acredita em tudo que você está vendo. Não clica em nada que você não solicitou. Né? Então, acho que começando daí, você já vai estar mais atento e mais ligado. Gente, é isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar aqui uma pequena parte sobre esse assunto que é muito vasto. A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre cibersegurança para pequenas e médias empresas. Mas eu acho que a gente atendeu o nosso objetivo, a gente trouxe para uma simplicidade maior. Eu faço aqui novamente o convite. Nosso time está totalmente disponível, o Celso está disponível para conversar com você, para tirar qualquer dúvida. Eu também estou disponível. Estamos aí nas redes sociais, o Celso sempre é o nosso parceiro de produção de conteúdo também.
Então eu quero agradecer mais uma vez a tua presença, Celso. Aqui foi muito legal bater esse papo. Quero contar com você outras vezes, tá? E dizer que na próxima edição do podcast a gente vai falar sobre a questão de controle de acesso, que aí eu acho que daria para a gente abordar também todos esses aspectos que nós falamos sobre múltiplo fator de autenticação, enfim, a gente tem aí muito pano para manga, né, para falar. Então é isso, pessoal, essa foi mais uma edição do Trust Control Talks. Muito obrigado e até a próxima edição.